Os avisos que a gente passou aí nessa apresentação, vocês fiquem atentos, né? Aí será reforçado no chat, e as perguntas, então, poderão ser colocadas lá e serão respondidas no final, através da mediação da doutora Karina. Então, eu vou passar a palavra para ela, para fazer a apresentação da doutora Maria Tereza, e a gente dá o início aqui ao nosso Capacifarma. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, colegas farmacêuticos. Boa noite aí, a equipe do CRF presente aí, né? Acho que acompanhar a gente aí também, está dando suporte. A Denise, Maria Tereza Moraes, a doutora Maria Tereza Moraes, a nossa colega farmacêutica também, que vai dar, né, a palestra de hoje aí, falar com a gente sobre tricologia em evidência científica. Queria agradecer, né, em nome do GT de Estética, a aceitação do convite, falar que é um prazer para a gente ter uma pessoa tão renomada assim, um currículo, né, assim, fabuloso, e falar um pouquinho do currículo dela aqui para vocês. Ela é mestre, né, em Ciências da Saúde, diretora técnica, né, do espaço dela, Tereza Moraes, Saúde, Bem-Estar Estética. Ela é especialista em farmácia estética, em saúde pública, em gestão do SUS, gestão de assistência farmacêutica, gestão de clínica, em processos educacionais em saúde, sanitarista também do município de Cruzeiro, Bahia, farmacêutica da CESAB, enfim, um currículo aí, né, maravilhoso. Hoje a gente vai ter uma noite assim muito especial, muito engrandecedora, com bastante conhecimento, e queria passar a palavra para a doutora Maria Tereza sair, porque a gente já está aqui ansiosos para poder ouvir um pouquinho aí do que ela tem para a gente. Obrigada pelo convite, pelo aceite do convite, doutora Maria Tereza. Imagina, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, minha gente. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Karina, muito obrigada aí, obrigada pelo oi, né? Denise também, obrigada pelo convite. Eu sempre me sinto na obrigação de falar em espaços em que eu estou na presença dos meus colegas, estou na presença de estudantes. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade de a gente fortalecer a atuação do farmacêutico no âmbito da estética, né? Essa área de atuação tão nova, tão pouco desbravada ainda, né? De repente a gente tem um momento para poder discutir, mostrar como é que a gente faz. Eu trouxe alguns resultados para vocês, eu vou fazer uma palestra bem dinâmica, pensei de fato em fazer algo bem dinâmico. Capilar é uma coisa que faz muito parte do meu dia a dia. Hoje a tarde inteira foi de atendimento de capilar aqui no consultório, então eu acho que tem bastante coisa para a gente trocar e contribuir. Eu queria pedir quem se sentisse à vontade de ligar a sua câmera para a gente poder se ver. Eu gosto de falar, eu gosto muito de dar aula, mas eu gosto muito de ver com quem eu estou falando, né? Então, seria uma gentileza muito grande, eu gosto muito disso. Se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeceria demais. Quem conseguir, quem tiver com a conexão legal, tiver podendo, enfim, seria muito legal para mim. Posso também disponibilizar a apresentação sem problema nenhum, tá? Em outro momento, posso dar uma organizada para poder eu disponibilizar isso para vocês e dizer que eu sigo à disposição. Eu sei que vocês organizaram aí para a gente deixar as perguntas para o final, mas se alguém se sentir à vontade de interromper, não sei se o áudio é autorizado, tá? Interromper, perguntar, para mim é super tranquilo, sem problema nenhum também. Quiser fazer isso por voz, por áudio, complementar a fala, isso é uma coisa que para mim funciona super bem. Se alguém, eu gosto muito de conversar dando aula, então se vocês se tirem a vontade de responder pelo microfone, ótimo. Se quiser falar no chat também, eu acabo na hora que eu vou compartilhar a tela aqui da palestra, os slides que eu aprontei, que eu organizei, eu deixo o chat aberto aqui no cantinho, então eu fico vendo as respostas, a fala de vocês. Quem aqui já atua com estética, quem aqui ainda não está na estética, está querendo entrar, quem aqui atua com cabelo, não atua, como é? Se vocês quiserem me contar, seria muito legal que eu pudesse saber como é isso aí. Me contem aí. Olhando aqui, ninguém respondeu ainda.
Olha lá, faz pós-graduação em estética pela SB, junto com o Luiz, então tem estudantes de pós-graduação já aqui, né? Isso é ótimo, porque a gente, de fato, só pode começar a atuar depois que a gente tem a especialização, depois que a especialização está apostilada junto ao conselho, então depois que todo esse passo, todo esse trâmite legal fica organizado, é que as portas estão aí, de fato, abertas para a gente começar. Eu fiz essa pergunta a respeito da atuação, né, de quem que já está trabalhando, quem não está, quem tem interesse, porque o que acontece, de fato, é que capilar, aprender a cuidar de cabelo, é um pé na porta para quem quer começar, tá? E aí eu acabo sempre, quando a gente vai falar de tricologia baseada em evidência, eu gostei demais do tema, porque eu pensei, logo que eu comecei a trabalhar com estética, quando eu entrei para a área da estética, a primeira coisa que eu vi na cabeça foi que eu queria trabalhar com estética, ótimo, mas eu jamais poderia abandonar essa veia científica que eu sempre tive, né, que me acompanhou, e que eu não admitiria ser uma profissional que sempre trabalhei, fui em busca de questões resolutivas, responsáveis e seguras na área de saúde, agora, porque estava na estética, iria fazer e acontecer sem valorizar as premissas legais, sem valorizar as premissas científicas, trabalhando com tudo que visse pela frente. Então, esse é algo que não faz parte, e aí, quando foi tricologia baseada em evidência, eu fiquei super satisfeita, porque, de fato, o que eu pratico hoje no consultório é tricologia baseada em evidência, e foi exatamente aquilo que fez o meu trabalho crescer e expandir em função dos resultados que eu comecei a apresentar na área de cabelo. Tá certo? Então, para a gente começar, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, estamos aqui. Psicologia baseada em evidência é o tema da palestra de hoje. Eu preparei aqui a aula para a gente conversar uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, e aí a gente vai o restante para a gente discutir. Então, mas se for da vontade de vocês, interesse de vocês, podem interromper. Agradeço aí ao Conselho do Espírito Santo por esse convite. Aqui tem o meu Instagram, que ainda não me acompanha, pode ficar à vontade, tá? Estou lá trocando informação, conteúdo, ensinando, aprendendo todo dia. Então, aguardo vocês lá para a gente afinar, né, a conversa. Eu fui muito bem apresentada, né? Meu currículo foi apresentado aí para vocês. Eu chamo Maria Tereza, eu sou farmacêutica de formação, eu sou formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Esse ano eu completo 12 anos de formada, formei em 2009. De 2009 até 2016, a minha trajetória profissional ela foi principalmente, 2017, na verdade, ela foi principalmente no SUS, em 2016. Eu atuei muito com gestão, eu sou graduada em farmácia clínica, então, na minha época, a formação ainda não era generalista, né? Então, a minha graduação, eu saí da universidade com diploma de farmacêutica clínica e de farmacêutica industrial. Então, eu já podia atuar com farmácia clínica desde 2009, foi o que eu fiz, de fato. Eu atuo com farmácia clínica no SUS desde 2009, atendo pessoas desde 2009. E aí, eu trabalhei, né, trilhei um caminho, a Secretaria de Saúde, quando eu vim morar aqui em Petrolina, acabou percebendo a minha afinidade pela gestão, e eu tenho, de fato, e aí eu comecei a trabalhar no âmbito do SUS com gestão, e aí fiz algumas especializações, trabalhei com saúde pública, gestão de SUS, gestão de assistência farmacêutica pela Federal de Santa Catarina. Depois eu trabalhei com farmacêutica em atenção primária na Federal do Rio Grande do Sul. E aí fiz 2 especializações no Hospital Sírio-Libanês. Uma especialização foi em gestão de clínicas, né, na região de saúde. Outra especialização foi em processos educacionais em saúde. Quando em 2016 eu decidi entrar para a área da estética, fiz especialização. Terminei em 2017, foi quando eu comecei a atuar na estética propriamente dita. Fiz meu mestrado em 2015, eu defendi. Meu mestrado é em Ciências da Saúde, trabalhei com fitoterapia, também no âmbito da farmácia clínica. E aí decidi trabalhar com estética por insatisfação profissional. E eu já tinha, na verdade, em 2016, eu tinha 27 anos, e eu me lembro, eu já era funcionária pública, eu sou servidora pública efetiva, né, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e também no município de Juazeiro. E aí, naquela época, eu me lembro, meu Deus, eu me perguntei, né? Eu vou morrer fazendo a mesma coisa todo dia? Não dá para mim, eu não consigo. E eu falei, eu preciso arrumar outra coisa para fazer. Eu pensei em ser designer de interiores, pensei em largar a farmácia para seguir outra profissão. Mas aí meu marido me chamou no eixo, falou, não, Tereza, não dá. Procura algo para você fazer que seja dentro da sua profissão, que seja no âmbito da farmácia. Você gosta muito de farmácia.
e aí eu juntei a clínica com estética e estou aqui. Então, esse é o meu currículo, mas eu costumo dizer que nada do que tem aqui é mais importante do que a Tereza, que vocês veem aqui, que vocês veem lá no Instagram também, que é a Tereza, esposa de Lucas, mãe do Pedro, gosto de tomar vinho, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de me divertir, eu gosto de fazer atividade física, eu sou alguém extremamente dinâmica, que gosta de conversar, eu sou geminiana, né? Nós gêmeos fala pelos cotovelos. Então, nunca esqueçam que a Tereza que eu quero que fique aqui é essa Tereza que o olho brilha quando está com a taça de vinho na mão, que brilha quando está trabalhando, que adora cuidar do filho, cuidar da casa, do marido dela, tá bom? Eu Então, já pra olhei gente lá no começar a falar... Instagram e foi essa identidade que deu para mim. Você pode ficar tranquila, viu? Já vi que você gosta de treinar, eu também gosto de treinar. Eu sou Família essa pessoa também. aqui. É muito mais importante para mim do que essas coisas que a gente carrega lá no Lattes, né? Às vezes a gente acha que eu vejo a tem vida muito resume isso perfil de aqui. farmacêutico de forma, quando a gente pega alguma coisa, a gente quer ser melhor em tudo que a gente faz, né? Eu gosto de ir me desenrolando, né? A vida vai mostrando os caminhos para a gente. E aí, minha gente, quando a gente fala Ah, que legal! Quando a gente fala de tricologia baseada em evidência, a gente não pode falar de tricologia, trico, estudo do cabelo, né? Sem compreender de fato como que é esse cabelo. A gente tem que entender que a estrutura capilar ela é uma estrutura inserida no aparelho pilosebáceo. Então, quando eu falo de cabelo, eu também estou falando de sebo, tá? É a mesma estrutura. Com a diferença que, tanto em axila quanto em virilha, essas duas regiões têm uma condição completamente extraordinária, que é o orifício, né, por onde sai o suor, o poro, de fato, ele ser acoplado na saída do sebo. Virilha e axila, sebo e suor saem pelo mesmo orifício. Em todas as outras regiões do corpo, a gente tem orifícios separados. E aí, quando a gente fala do aparelho pilosebáceo, eu preciso falar de uma estrutura que está inserida, na derme e epiderme, e que quando vence a epiderme, esse cabelo assume uma outra conformação, uma outra estrutura, uma estrutura completamente queratinizada. E essa estrutura completamente queratinizada é uma estrutura morta. Então, o cabelo ele só é vivo até aqui, ó. Passou da epiderme, o cabelo é morto, tá? Quando eu falo de ser vivo até aqui, todas as intervenções que são feitas para estímulo de crescimento, para barrar a queda, são intervenções que precisam penetrar o couro cabeludo. Então, não existe isso de um creme, de um shampoo, ser capaz de barrar a queda de cabelo ou de estimular o seu crescimento. A menos que ele seja tecnológico o suficiente para vencer as camadas mais externas, né? Mais superiores da epiderme, e conseguirem chegar nessa estrutura microvascularizada, altamente vascularizada, altamente com poder de diferenciação muito grande, que é a estrutura da papila dérmica, que é essa estrutura de cálice invertido, né? Taça invertida. Então, o bulbo capilar é uma estrutura altamente irrigada, fica aqui, ó, na derme, acomodadinho na derme, altamente irrigado, recebe nutrientes, recebe alterações, né? Recebe hormônios através dessa irrigação. E esse recebimento de hormônios, e quando eu falar de hormônio, lembrem da insulina, lembrem da testosterona, lembrem do estrogênio. Por que é que o cabelo da mulher grávida fica tão bonito, o estrogênio lá em cima? Por que é que o cabelo da mulher menopausada é um cabelo tão seco, estrogênio lá embaixo? Por que é que o cabelo oleoso, né? O cabelo de quem tem alopecia de padrão, o cabelo tão oleoso, DHT, a insulina mais elevada. A insulina que no bulbo capilar, na estrutura da papila dérmica, é responsável pelo aumento da produção de sebo. A insulina aumenta a produção de um fator de crescimento chamado IGF-1, e esse fator de crescimento ele é responsável pelo aumento da produção de sebo pelo aparelho pilosebáceo. Então, essa inervação é responsável por tudo que acontece. E aí, quando a gente estiver lá falando do ciclo capilar, vocês vão entender melhor essa conjuntura. E aí eu queria lembrar que tudo que acontece, os processos de estímulo de crescimento são processos que acontecem nessa região. Toda a diferenciação acontece até aqui. Quando chega aqui, o cabelo está morto. Então, não há nada que eu faça daqui para fora que eu vá... Eu estou com daqui para fora, tocando na tela, achando que eu estou aqui no tablet, tá? Daqui para fora, dessa região para fora, que vá modificar de fato a estrutura capilar. Ai, Tereza, e a tal da etapa da reconstrução capilar? A gente não reconstrói cabelo?
Não, a gente não reconstrói cabelo, porque qualquer dano que a gente promova, que aconteça a haste do cabelo, é um dano irreversível. Quebrou, quebrou, já era. Despencou o fio, né? De fato, vai continuar. Quando eu ofereço estrutura proteica ou estrutura de peptídeo, né, arginina, a cisteamina pode ser oferecida ao cabelo, a cisteína, a metionina, ao fio do cabelo, a própria queratina, isso pode ser feito de maneira externa. Eu consigo oferecer para o meu córtex capilar uma quantidade proteica suficiente para a gente conseguir fazer com que esse cabelo melhore a sua configuração e conformação. Mas esse é o efeito Cinderela, não é o efeito definitivo. Tá certo? Então, danificou o fio, já foi. É por isso que a gente chama muita atenção com tintura, é por isso que a gente chama muita atenção com tracionamento, com trança, com rabo de cavalo, cabelo apertado, com dormir de cabelo molhado, com pentear molhado ou seco. É por isso que é muito importante a gente respeitar as variações do fio de cabelo. Então, tem fio de cabelo que é curvo, tem fio de cabelo que é liso. Eu preciso pentear um cabelo curvo quando ele está molhado. O cabelo seco é interessante, o cabelo liso acaba que a gente tem uma maleabilidade maior, então pentear ele molhado ou pentear ele seco já não causa tanto dano. No cabelo ondulado, cabelo crespo, cabelo cacheado, a gente já tem um dano mais significativo quando penteia ele seco. Então, tudo isso é estruturado na literatura científica para a gente poder oferecer para os nossos pacientes as informações. Tá certo? E aí, quando a gente cai para o atendimento capilar, eu vou colocar aqui para vocês algumas questões. Capilar é um curso, é uma área que eu dou aula, né? Eu dou curso de capilar, eu já tenho acho que umas 6 ou 8 turmas formadas, e vocês vão ver que talvez o conteúdo que tem aqui hoje é um conteúdo que vocês nunca viram antes, porque é muito raro a gente ver no âmbito de estudo de cabelo, no âmbito da tricologia, um estudo mais tricoscópico, né? E foi algo que eu fiz questão de aprender sozinha, ali abordando toda a literatura científica que traz estudo tricoscópico, que traz análise de couro cabeludo, né? E que coloca o farmacêutico de fato num cenário em que ele pode intervir, atuar tanto no âmbito da clínica quanto no âmbito da estética. A gente pode, pensando aí na dimensão da clínica e da estética, trabalhar com a consulta farmacêutica voltada para a questão do cabelo. Então, o cabelo cai, o cabelo não cresce, o cabelo afina, o cabelo mudou de cor, começou a ficar branco, não ficou. Então, tudo isso pode entrar na consulta. E aí, uma coisa que eu falo é que, assim, queda de cabelo, que é uma das principais queixas que chegam aqui no consultório, e uma das principais queixas relacionadas, né, com as disfunções capilares, estéticas capilares, é um sinal e sintoma. Eu sempre peço para os meus alunos olharem para a queda de cabelo como um sinal, não como o desfecho em si. Quando o paciente chega queixando de queda de cabelo, não é para a queda de cabelo que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para o que está causando a queda de cabelo. E aí eu tenho um slide aqui de um artigo que é de 2017, salvo engano, 2019, não vou conseguir lembrar agora, a referência está exposta, para a gente que mostra quais são as principais causas de queda de cabelo. E aí essa consulta ela tem que ser detalhada o suficiente para a gente entender o que é que está causando aquela queda, precisa ser detalhado o suficiente para eu conseguir fazer uma avaliação física muito bem feita, analisar o couro cabeludo do meu paciente, analisar os aspectos estéticos, cosméticos, sensoriais, visuais desse cabelo, para a gente poder fazer uma prescrição muito mais alinhada e também a orientação de procedimentos que cursem aí com a melhora do quadro da queixa que o paciente traz. Uma coisa que eu sempre trago é que eu dispus esse slide assim, dessa maneira, mas eu gosto muito de pensar que a ideia da consulta... Só um minutinho. A ideia da consulta capilar é uma ideia que, para mim, né, a ideia do atendimento estético é uma ideia que, para mim... Só um pouquinho. Precisaria funcionar mais ou menos assim. É uma espécie de pirâmide de atendimento, sabe? E aí, essa pirâmide de atendimento, ela tem aqui na base, e aí quando o assunto é queda de cabelo. Queda de cabelo. O paciente chega com essa queixa. Se ele chegar no teu consultório,
Opa, estou sentindo que não está mais, não está alterando aí para vocês. Vocês estão vendo aí o meu desenho? Espera aí. Boa, agora sim. Se ele chega com essa queixa de queda de cabelo, eu preciso chamar a atenção de vocês que a primeira coisa que a gente tem que oferecer é uma mudança no estilo de vida para esse paciente. O segundo passo vai ser uma abordagem prescritiva. E aí, no topo do negócio aqui, entra procedimento. Nunca, em nenhuma hipótese, se alguém chega no teu consultório queixando de queda de cabelo, você pode pular para cá sem primeiro entender as etapas dessa dinâmica. Jamais você pode oferecer procedimento sem você entender como é o estilo de vida do seu paciente. Tereza, e por que é que você está falando isso? Eu estou falando isso porque quando o assunto é queda de cabelo, espera aí que eu vou mudar aqui. Esses são os principais motivos que podem levar o cabelo a cair pelas causas diversas. Então, se o paciente chega no seu consultório com alopecia areata, rinite alérgica, anemia, asma, síndrome de Down, refluxo, hiperlipidemia, hipertensão, alteração na permeabilidade do intestino, doenças autoimunes, precisam ser investigadas. Esse artigo, as associações médicas e psicológicas da alopécia, reconhecendo a queda de cabelo muito mais de uma abordagem cosmética, foi divulgado em 2019. Todas as vezes que a gente falar de alopecia de padrão feminino, a gente tem que lembrar da acne, tem que lembrar de síndrome metabólica, síndrome de ovário policístico, endometriose. Todas as vezes que eu falar de alopecia androgenética, eu estou falando de resistência insulínica. Eu tenho que lembrar da hiperinsulinemia, da hipertrigliceridemia, do infarto do miocárdio, da síndrome metabólica. E aqui, tem uma abordagem voltada aí, eu já acho que essa é uma abordagem não mais estética, né? É uma abordagem realmente, mas que chega muito aqui no meu consultório, eu tenho uma procura muito grande, sobretudo porque a maioria dos profissionais que eu vejo atenderem no âmbito da estética não tem esse olhar sensível, esse olhar integrado. Mas aqui, quando o assunto é investigar alopecia frontal fibrosante ou líquen plano papilares, que já são abordagens mais voltadas para as alopécias cicatriciais, a gente tem de acne até vitiligo, baixa ferritina, baixo zinco, como causa da queda de cabelo. Então, quando eu falo que a gente precisa olhar para essas questões aqui, é porque se eu não auxilio o meu paciente com o estilo de vida dele, imagina se o paciente chega no meu consultório com queda de cabelo e aí eu não investigo a ferritina dele, eu não investigo a vitamina D dele. Se eu sei que o paciente tem resistência insulínica, eu vejo sinal de acantose, eu vejo sobrepeso, ganho de peso rápido, tem histórico de diabetes na família. É um paciente que tem uma alimentação rica em alimento industrializado, que não se exercita, que água não faz parte, a ingestão proteica é muito baixa. Como é que eu vou pensar em propor um procedimento que tem um custo muito mais elevado para o meu paciente sem ele antes vir para cá? É por isso que os resultados não aparecem. E aí você fica aí montando aqueles planos de tratamento, fazendo aí 10 sessões de procedimento, 10 sessões de intradermoterapia, o paciente morrendo de dor. No dia que ele sai do teu consultório, o cabelo cai todo de novo. Vai falar, é aquele protocolo lá que a doutora lá me prescreveu, não serviu de nada. É claro que não serviu de nada, você não tratou a causa. Você não tratou a causa.
Então, se você não aprende a tratar a causa da queda de cabelo, e vocês viram que até refluxo pode ser causa de queda de cabelo, eu sinto muito, você não vai ter sucesso. Tá certo? Eu trouxe esse outro slide aqui para mostrar para vocês. Bora lá. Pra vocês entenderem um pouquinho do ciclo capilar, tá certo? Então, aqui tem um videozinho para vocês assistirem, ó. Aqui, ó, o cabelo na fase ativa, tá? Quando o cabelo ele tá aqui, ó, inserido na derme, aparelho pilosebáceo, alceva, a gente tem o músculo piloeretor também. A gente vê, ó, que as células da papila dérmica, que são essas células em formato de cálice invertido, taça invertida, são células que estão irrigadas pela corrente sanguínea. E aí, com o passar do tempo, essas células elas ficam bem ativas. E aí, ó, olha o que aconteceu, uma catástrofe, eu chamo. E aí, essa catástrofe a gente chama de fase catágena, que é quando o cabelo passa pela catástrofe de perder a sua irrigação. Então, quando ele perde essa irrigação, que ele avança, ele entra em estágio terminal, que é a fase telógena. E aí, aqui, ó o que vai acontecer com esse cabelo, ele vai cair. À medida que ele cai, ó lá, já tem outro cabelo surgindo. E é assim que o ciclo vai acontecendo. Irriga, perde irrigação, cabelo desprende, cabelo cai, ativa a papila dérmica e o cabelo volta a crescer. Então, esse é o ciclo. Fase anágena, fase ativa. Fase catágena, fase de catástrofe, que é a fase que ele perde, né, a irrigação. E a fase telógena é a fase terminal, tá? Então, quando a gente fala eflúvio telógeno, é que o cabelo talvez esteja caindo, esteja migrando muito rapidamente da anágena para a telógena por um fator específico, tá? E aí, que fator específico é esse que faz com que a minha fase anágena, que aí podia durar até 6 anos, dura só 4 anos, talvez, o cabelo migra para a fase telógena, e aí quando ele está lá na fase telógena, o que é que acontece? Ele cai. Mas por quais motivos o cabelo pode cair? Eu elenquei aqui, ó, 9, não, muito mais que 9. Uso de anabolizantes, implantes hormonais, gestrinona, DEA, oxandrolona, uso de anticoncepcional. Tem anticoncepcional como o gestodeno, a progestina gestodeno, que ela tem ação androgênica, leva o cabelo a cair, perda repentina de peso, paciente que fez cirurgia bariátrica, anemia perniciosa, anemia ferropriva, ferritina abaixo de 70, B12 abaixo de 360, doenças autoimunes, síndrome dos ovários policísticos, alterações na função tireoidiana, hipotireoidismo, hipertireoidismo, pacientes sem tireoidite de Hashimoto, doença autoimune, pós-gravidez, tem desregulação do ciclo capilar, alterações no ritmo circadiano, paciente que não está dormindo bem, questões hereditárias, sarcopenia, que é perda de massa magra, estresse físico, estresse emocional, uso de antidepressivo, uso de anti-inflamatório, beta-bloqueador, anticoncepcional, ansiolítico, intoxicação por metal pesado. São as principais causas de queda de cabelo. Tereza, e como é que eu sei que o cabelo está caindo normalmente ou não? Esse artigo ele foi divulgado, ele foi publicado acho que em 2017, salvo engano. E ele trazia o seguinte, eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso. Quando de cabelo é normal cair? E aí ele traz essa dimensão da queda de cabelo para a gente poder mostrar aos nossos pacientes. Até a letra D está tranquilo de cair por dia. Chegou aqui, E e F, o bicho está pegando. Não está normal a queda de cabelo. Vai precisar de intervenção. Agora eu tenho que lembrar. Eu preciso de uma queda dessa natureza todos os dias. Porque uma coisa é cair 100, 120, 150 fios por dia. Outra coisa é cair isso no dia que eu lavo, mas nos outros dias não cai essa quantidade. Então, é importante orientar os nossos pacientes a saberem como fazer essa análise. Porque agora, nesse evento pós-Covid, e aí pós o Covid, a gente tem, de fato, questões que estão relacionadas com a queda de cabelo. Cair cabelo acaba sendo um fator que está relacionado
com muitos eventos do nosso dia a dia, então está todo mundo olhando para a queda de cabelo. E eu tenho um caso de paciente que chega aqui, eu estou super preocupada, acho que meu cabelo está caindo, e de fato não está. Assim como eu também tenho muitos casos que chegam aqui no consultório de diagnóstico equivocado. Então, esse foi um caso, eu vou contar esse caso dessa paciente aqui, eu trouxe uns resultados meus para mostrar, mas esse é um caso que eu gosto até que falei dele no meu Instagram hoje. Esse foi o caso de um paciente que chegou aqui em abril, chegou lá no meu outro consultório em abril. E ela chegou para mim com diagnóstico mesmo, de alopecia areata. Ai, Tereza, eu tenho alopecia areata. Já rodei o Nordeste inteiro, João Pessoa, Salvador e Recife. Tratei com 3 dermatologistas. Eu não consegui ver resultado. E eu já não sei mais o que fazer. E eu já uso medicamentos. Aqui nessa região, ela tinha um aplique capilar, tá? Essa foto, a visualização dela, de fato, não está muito legal. Mas aí, quando ela chegou aqui no consultório, ela chegou com o diagnóstico errado. Ninguém tem alopecia areata por tanto tempo sem que essa areata ela migre de unilocular para multilocular ou para universal. Não é assim que funciona. Ela chegou aqui com essas múltiplas lesões de areata, bem pequena, mas ela tinha um sinal de couro cabeludo muito característico de alopecia de padrão. E ela nunca foi tratada como alopecia de padrão. E aí, quando eu fiz a investigação da menstruação dela, de cólica, histórico mesmo da vida menstrual, a gente conseguiu avaliar e perceber que ela tinha uma alopecia de padrão. E aí eu tratei com IMP, que é infusão de medicamento na pele, e com PRP. E eu tenho esse resultado espetacular. Então, o que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: não adianta a gente ter uma ideia muito bem estabelecida, um entendimento muito grande, se a gente erra na hora de identificar a causa. Se a gente erra em saber se o cabelo está realmente caindo, tá? E aí, ó, uma coisa que eu gosto muito de fazer é saber que existem tipos para queda de cabelo, mas que o local onde o meu cabelo cai diz muito sobre o tipo de queda. Então, uma queda que acontece no topo da cabeça é uma queda principalmente hereditária. Uma queda que acontece nas laterais, temporais, é uma queda nutricional, principalmente, por estresse, privação de nutrientes. E está tudo estabelecido na literatura científica. Esse artigo ele foi divulgado agora, ele é bem recente, 2020, no Jornal de Dermatologia. A relação significativa entre a queda de cabelo temporal e outras áreas do couro cabeludo feminino, né, na alopecia de padrão feminino. Então, onde é que o cabelo cai, principalmente na mulher? E cai por quê? Então, esse artigo traz essa dimensão, né, da área frontal, da área de vértex, da área temporal, da área occipital. É importante saber que é muito raro ter perda de cabelo na região occipital. É muito raro. A gente tem muito mais perda de cabelo na região de inserção dos fios e também região temporal e vértex e topo da cabeça. Tá certo? Uma outra coisa que eu gosto muito de falar é sobre tricoscopia. Eu falo para os meus alunos, o couro cabeludo, ele fala com a gente. O couro cabeludo, ele indica, ele mostra. E aí eu trouxe imagens aqui, 3 imagens, né? Na verdade, essa imagem aqui do fundo é de um couro cabeludo normal, a coloração é esbranquiçada, sem descamações aparentes. A gente tem aí 2 a 4, a 5, a 4 fios, né, por folículo capilar. A gente não tem afinamento, os fios têm todos a mesma espessura. Eu não tenho presença de halo peripilar. Mas aí, ó, nessa primeira imagem aqui, eu tenho uma alopecia areata, o couro cabeludo de uma areata. Então, ó, pontos de exclamação, aquele cabelo bem fininho. Black dots, os pontinhos pretos que o couro cabeludo pode apresentar. Uma área mais amarelada, que a gente chama de yellow dots. E eu trouxe também uma outra foto aqui do meu acervo, de um couro cabeludo com alopecia de padrão, ou androgenética. E é um couro cabeludo que tem a presença do halo peripilar, que é essa bordinha na estrutura do fio.
Que além de tudo, que além de tudo, tem também fios em espessura diferentes. O couro cabeludo também com yellow dots, mais amarelado. Então, assim, o couro cabeludo fala, nós precisamos entender os aspectos tricoscópicos da queda de cabelo, tá bom? Para a gente poder entender como tratar, como intervir. Eu trouxe aqui para falar um pouquinho da alopecia de padrão, porque eu acredito que é a mais prevalente. Existem duas escalas. Essa aqui é a escala de Hamilton e essa é a escala de Ludwig, que mostra como a queda de cabelo evolui. Quando a gente chama assim, alopecia de padrão, tem um padrão de queda, vai cair daquele jeito. Então, no homem começa fazendo as entradas, essas entradas vão aumentando. E aí, de repente, essas entradas aumentam e pode apresentar uma escassez de fios também no topo da cabeça. Essa escassez pode ir aumentando até que o vértex fica todo exposto. E aí a evolução é que esse homem perca o cabelo totalmente do topo da cabeça dele. Na mulher, a gente tem uma abertura da linha média. Foi aqui que eu descobri que aquela paciente tinha alopecia de padrão, porque não era só areata. Areata é multilocular, faz o imagem para vocês. A de padrão, não. A linha média começa a ficar mostrando o couro cabeludo demais. E aí, quanto mais o tempo passa, mais esse couro cabeludo vai ficando exposto. Até que, de fato, a gente fica com toda a região de couro cabeludo exposto. Trouxe aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho, que eu acho que vale muito a pena. Esse foi um artigo publicado em 2019, né? Sobre o uso do PRP. O PRP que tem aí, enfim, a Anvisa trabalha, né? Está autorizando o uso do PRP como experimento, chamando de terapia regenerativa. O farmacêutico é completamente hábil, a gente não tem uma resolução ainda que diz assim, o farmacêutico pode trabalhar com PRP, mas o farmacêutico pode trabalhar, está lá explícito nas suas habilitações que ele pode manusear preparados sanguíneos. Então, por esse entendimento é que a gente pode trabalhar assim com PRP, tá? E aí, qual que é a promessa do PRP? A promessa do PRP é que a gente vai centrifugar, né? E aí a maioria dos estudos hoje já tem uma revisão sistemática que foi publicada ano passado, que já traz que essa ativação ela nem é necessária mais. A gente pode fazer a coleta sanguínea, centrifugar numa frequência, por um período de tempo específico, que vários fatores de crescimento, principalmente fatores de crescimento endoteliais, que são aqueles que vão promover a angiogênese, acontecerão no folículo piloso. E aí, quando isso acontece, o cabelo cresce. O PRP é a principal, é a promessa mais atual, né? E aí esse mesmo estudo traz para a gente, acho que eu trouxe, não. Esse mesmo estudo traz para a gente mostrando, 6 meses após a terapia com PRP, 6 meses após a terapia com PRP, eu tenho análise tricoscópica da mesma região de couro cabeludo. E aí eu posso perceber que, de fato, existe um aumento do número de fios. 6 meses, eu posso ir num crescimento regular, 1,5 centímetro ao mês. A gente pode ver que cresceu bastante, e não só cresceu, como também alterou a espessura dos fios. Então, o PRP, ele tem indicação para aumentar a espessura de fio, desde que não seja um padrão do indivíduo ter esses fios afinados. Porque tem gente que, de fato, é questão genética, o cabelo é mais fino, tá? Mas se afinou por alopecia de padrão, se afinou por alopecia androgenética, o PRP pode ajudar a reverter esse afinamento. Combinado? Agora eu trouxe uns resultados para vocês. Loção capilar, fiz IMP nesse paciente por 6 meses, ele tem hiperandrogenismo, foi um paciente que já tratou acne com Roacutan. Então, se eu sei que essa acne apareceu aqui, eu sei que tem resistência insulínica, eu sei que tem DHT elevado, tem DE elevado, testosterona elevado. Eu sei que a ingestão de alguns alimentos podem levar ao aumento desses hormônios. O estilo de vida inadequado também pode. Aspectos hereditários também podem. E aí a gente foi estimulando e olha como evoluiu após 6 sessões, tá? Não precisa de mais que isso, o paciente está dando continuidade ao tratamento de casa.
Esse é um caso de alopecia areata. A gente pode fazer hidrocortisona injetável. Alguns laboratórios vendem triancinolona injetável para a gente também. Então, essa é uma paciente que tem SOP, essa é uma paciente que tem sinais de hiperandrogenismo, que tem resistência insulínica, tá? Paciente até com acantose já em região de pescoço. Que aí a gente tem que trabalhar essas questões, e aí a prescrição de nutracêuticos entra. Ou a gente faz uma prescrição com vanádio, cromo, ácido alfa-lipoico para conseguir regular. Orienta aspectos relacionados com a alimentação, ou então o resultado não vem. Ele vai aparecer a lesão de areata, a gente vai tratar a lesão de areata, mas ela aparece em outro lugar. Como foi com esse paciente? Então, esse paciente chegou com apareceu primeiro uma lesão na cabeça, depois apareceu outra, depois apareceu na barba. E aí a gente tratou as 3 regiões. Aqui foi triancinolona. Pode fazer loção à base de minoxidil com cafeína. Eu não uso minoxidil, tá? Prefiro cafeína ao minoxidil. Mas dependendo de quem seja prescritor, eu faço sim a orientação de uso. Esse é um caso de paciente pós-cirurgia bariátrica. Deficiência de ferro, prescrição de ferro para esse paciente. Ferritina baixa, prescrição de ferro. Se a ferritina estiver baixa, não é só prescrever ferro. A gente precisa olhar para o fígado, que é o órgão responsável pela síntese da ferritina. E aí ela fez o PRP, suplementei ela com vitamina D, bem ajustada. Fiz loção capilar em rodízio nela. E a gente teve esse resultado espetacular. Esse é um resultado de uma paciente pós-parto. Teve eflúvio, cabelo caiu. Eu fiz estradiol nela, infusão, alfa-estradiol. A gente compra no laboratório tranquilamente, tá? Esse é mais um caso de alopecia androgenética. Suplementação oral e PRP. 3 sessões mensais. A gente já conseguiu ter um resultado espetacular também. Pessoal, foi isso que eu programei para vocês. Ficamos aí com 15 minutos de crédito. Quem ainda não me acompanha no Instagram, acompanha para a gente conversar. Vocês perguntarem, tirarem as dúvidas. Eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas. Estou sempre orientando, estou sempre conversando. Gosto muito. E estou à disposição. Eu vi que aqui no chat tem uma pergunta de Luca Costa. Dúvida. Entendi que o refluxo é um dos fatores que causa. Fui diagnosticado com refluxo, porém minha questão é maior, não é nem a queda. Eu sempre tive irritação com cera e líquido no couro cabeludo. Logo em seguida aparece cápsula, mas sempre piorou. Eu fui no dermatologista, passou algum shampoo, mas não resolveu. Seria devido bem? Ou seria excesso de sebo, como a senhora citou? Ó, Luca, eu não consigo responder assim, porque eu precisaria analisar, consultar você, né? Saber exatamente quais são os detalhes dessa questão, por quanto tempo está aí, qual é a história dessa condição. Mas eu já adianto que pode ser, sim, até porque quando a gente tem refluxo, tem uma deficiência expressa de zinco. E aí, com deficiência de zinco, a gente acaba deixando o couro cabeludo, de fato, mais desprotegido. E aí, um shampoo de peritonate de zinco a 2% pode ser até mais efetivo do que o shampoo que o seu dermatologista prescreveu, que talvez tenha sido o Derpos, né? Melhora um período, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Doutora Maria Tereza, Oi. eu assistindo aqui, me veio algumas perguntas, até eu achei que o pessoal fosse perguntar, mas você acabou até respondendo algumas mais pontuais no final, né? Mas eu queria que você citasse para a gente alguns tipos dessa infusão de medicamento na pele, o IMP, que você falou, reforçasse isso daí para a gente. Então, logo que eu comecei a trabalhar com estética, Karina, eu li alguns trabalhos que versavam sobre o MMP, microinfusão de medicamento na pele. E aí eu descobri que o MMP era um termo médico, né, que outros profissionais não poderiam utilizar. E aí eu fui lá e patenteei o termo IMP Beauty. Ah, que legal. E aí patenteei não só o termo, mas passou de MMP para IMP, que é infusão de medicamento na pele. E aí eu uso uma caneta infusora como uma Tatu Pen e vou utilizando ativos específicos para cada condição nessa infusão. Então, eu trabalho principalmente com infusão aqui no consultório, e aí entra cafeína, entra silício, entra finasterida, entra... Minoxidil não entra nunca, que eu quase nunca uso. Entram os fatores de crescimento, entra cobre.
Olha que legal, porque nessa você vê infusão. que até um campo a mais para o farmacêutico estar trabalhando Sim. também. Eu mesmo não sabia que existia, né? Tem muita nutróloga aí, por exemplo, que fazem esses tratamentos à base de endovenoso, né? Sim, sim. Para E eu faço, suplementação, né? E dessa sim, eu faço forma. aqui também. A gente pode fazer também. Uhum, Na uhum, verdade, Karina, existe é uma coisa até que eu bato assim, no conselho às vezes de vez em quando, porque o conselho ele não é muito específico acerca de algumas questões no âmbito da atuação do farmacêutico, né? Essa uhum, questão do endovenoso é uma delas. É uma delas. E tem alguns pacientes que eu faço endovenoso aqui no consultório. Eu tenho um kit primeiros socorros aqui, né? Então, assim, como são uhum. substâncias biocompatíveis, eu não tenho tanto receio. Mas quando a gente vai lá na 585, 586, fala de atribuição clínica de farmacêutico, fala que a gente pode fazer medicamento injetável, mas não especifica quais vias. Mas aí, na dúvida, quem não se sente preparado para isso, a injeção intramuscular é algo que tem que acontecer. Vitamina D é algo que eu faço Uhum. sempre aqui no consultório. Alguns pacientes que precisam de Legal. ferro, eu oriento o uso do Noripurum. Tem que usar, não tem para onde correr. Paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem que entender que ele vai fazer suplementação de ferro por muito e muito tempo. Uhum. Então, esse é um campo que, de fato, a gente pode atuar. Tatiana me corrige, Tatiana, Comério, fez assim, ó, a senhora usa algum silício para tratamento de queda? Vi muitos casos positivos com Biozil. Tatiana, eu uso silício quelato, de fato, né? Biozil, Exinutriment, Nutricolin, que mais? Todos esses ativos que são considerados não, são ditos biodisponíveis, melhores biodisponíveis, são ditos por quem os fabricou. Então, por falta de evidência, um ensaio randomizado, né, um ensaio sério, que possa colocar o uso dessas substâncias em jogo, para não onerar tanto o tratamento do meu paciente, porque eu sei que o silício quelato puramente, ali 10 miligramas, às vezes até um pouco mais, vai dar um resultado específico, não necessariamente eu prescrevo Biozil, mas eu prescrevo o silício como um todo. Tem uma dúvida aqui que me surgiu também, doutora Maria Tereza, em relação Pode àqueles falar? homens, por exemplo, que procuram, por exemplo, o capilar. Esse tipo de tratamento, ele já não tem a eficácia, né? Eu falo no Desculpa. sentido que já não tem aquele bulbo também. Geralmente eles procuram fazer, os homens, né? Tá muita tendência agora eles procurarem fazer implante capilar, mas no caso, se eles não tiverem o bulbo, esse tipo de tratamento não resolve? Como é que é isso? Você está falando do implante ou do IMP? Está cortando a sua, não sei se sou eu, não sei se é a sua, mas cortou, eu fiquei sem entender, Karina. Uhum. Caso os homens que procuram, por exemplo, para fazer implante capilar, geralmente eles não têm mais o bulbo, né, capilar. Aí, esse tipo de tratamento já não resolve para eles também. Não, Ou a gente só resolve. consegue fazer, o implante vai resolver, porque o implante, ele faz a retirada da Sim. área doadora com toda a estrutura de folículo. Então, é a unidade folicular que é implantada nessa região, tá certo? Se essa região vai sofrer, através da irrigação da papila dérmica, alterações que possam comprometer, enfim, a saúde, né, que possam comprometer a regulação hormonal, e esse homem vai perder o cabelo dele, aí já é outra história. Mas que foi implantado, foi. Agora, no âmbito da estética, que não é no âmbito do implante, de fato, quando a gente faz análise tricoscópica, onde tem perda capilar, onde tem um folículo sem nenhum fio, muito dificilmente a gente vai conseguir fazer com que aquele fio nasça novamente. É por isso que essas entradas são tão difíceis de tratar, porque Entendi. elas são compostas principalmente por folículos que não têm mais fios. A gente não consegue trazê-los de volta. É uma região de realmente difícil tratamento. Entendi, obrigada. Nada. Temos mais alguma pergunta, Karina? Não, acho que por enquanto não mesmo. A Sheila Não. pode confirmar aí também, mas acho que não teve. Não tem não estou vendo aqui. Não, estou de olho no chat. Se a doutora Maria Tereza quiser concluir alguma coisa que ela gostaria de falar, ou a gente dá mais uns minutinhos para quem quiser fazer pergunta, fazer nesses próximos 5 minutinhos, né?
Hein, Então, doutora? eu vou falar um negócio que eu acho que é legal, assim, a gente colocar, né? Quando a gente está na estética, e eu acho que as questões muito mais empreendedoras, então eu gosto muito de falar, eu gosto de falar muito isso nos meus cursos, falo isso com os profissionais que fazem curso comigo. Por questões empreendedoras, se a gente para analisar, trabalhar com capilar para quem está começando é uma vantagem competitiva muito grande. Tá certo? Por que é muito grande? Porque custa pouco para a gente começar. Custa muito pouco. E o retorno é muito grande. Então, vai que em cada sessão de MP, por exemplo, eu tenho de custo aí em torno de 25, 30 reais de custo inicial. E eu consigo vender uma sessão dessa por 320, 350 reais, eu tenho uma margem de lucro muito significativa. Muito significativa. Uma sessão de PRP, ela custa muito barato, ela custa um coleta e uma centrifugação. E a gente consegue vender uma sessão de PRP por 500, 550 reais. Então, do ponto de vista mercadológico, eu sempre penso... E outra, um ponto importante, com baixo risco. É muito menos arriscado para quem está começando fazer um tratamento capilar do que a aplicação de uma seringa de ácido hialurônico, por exemplo. O investimento do capital para começar a aplicar toxina botulínica é muito alto. Para fazer um bioestimulador é muito alto. Mas para começar com capilar, não. Então, eu costumo dizer que capilar foi quem me fez crescer, foi quem me fez sair daquela salinha pequenininha da bancada descascando para vir para o meu próprio espaço, onde eu já vou ter aqui uma sala de aula, né? Já tenho o meu E tem menos consultório. concorrência também, né, doutora? Porque é um nicho que ainda não está muito explorado. É um nicho muito pouco explorado, muito pouco explorado. E eu te digo mais, Karina, eu não conheço profissionais no Brasil que tem um curso de cabelo, eu tenho um curso de cabelo tão completo assim, que fale de couro cabeludo. A maioria das questões que eu vejo é muito mais usar spray de minoxidil. Isso não funciona na prática clínica. Uhum. Basta... Travou aí o som. Ficou travado o som, acho que em tela, eu acho. Eu acho que travou. Será que... Doutora Maria né? Tereza, está ouvindo? Sinaliza no chat. Acho que ela saiu e vai entrar novamente. Acho que a internet dela caiu, mas ela deve voltar logo. Entrar logo. Pessoal, aproveitar eu acho que a internet dela travando. Esse momentinho aí, vamos colocando as dúvidas de vocês, aproveitar a experiência da doutora Maria Tereza, que é muito vasta e pode realmente ser inspirador para aqueles farmacêuticos que ainda não se decidiram, né? Qual é o seu ramo de atividade, em que ele vai se dedicar. E a doutora Maria Tereza está demonstrando aí claramente que escolher o caminho é fundamental. E dedicar o estudo, né, doutora, a conhecer e se diferenciar no mercado é que faz a total diferença e o sucesso garantido. Deixa eu ver. Igual a gente tem aí o GT de estética, por exemplo, que ela falou aí dos procedimentos minimamente invasivos, né? Que tem várias classes profissionais que estão entrando nesse ramo, né? Então, assim, a concorrência já aumentou bastante. E você vê que essa parte da tricologia aí, né, é pouquíssimo explorada, né? Eu falo sempre aquele profissional que estuda, que precisa mais, né? Ele fica com esse diferencial, né? Você vê que ele se destaca, aí, né, Karina? Ele acaba se destacando. Isso. E aí o sucesso é certo, é garantido. Isso ela entrou aí. Entrou, doutora Tereza já está aqui. Seu microfone está desligado, doutora. Ai, está me ouvindo agora? Sim, sim. Eu caí, mas estou de volta. Caiu de em fato, pé. Caí em pé. Uma coisa que eu faço até hoje é estudar as evidências. Sempre que produz uma evidência científica no âmbito de cabelo, eu estou lá atrás. Principalmente porque é uma área muito pouco explorada, requer muito estudo, muita análise, né? E eu estou lá dentro, assim, me metendo, fazendo e acontecendo. Então, de fato, foi algo que fez mudar de jogo.
quais equipamentos disponíveis e mais utilizados para análise capilar. Um tricoscópio e um aplicativo de celular, você consegue fazer um trabalho excelente. Tem tricoscópio no Mercado Livre de R$ 199, que você consegue trabalhar. Aqui, R$ 129, parece. E você consegue trabalhar tranquilamente. Tá certo? Muito bom. Mais alguma dúvida, Muito Karina? legal. Não, acho que é só isso mesmo. Acho que a gente pode encerrar, né? Não teve mais perguntas, né? A palestra foi tão esclarecedora, né, que acaba que já vai esclarecendo conforme vai desenvolvendo, né? Sim, foi então, ótimo. Foi sim. Pode falar, Denise. Não, eu ia assim, né, iniciar os agradecimentos, que no caso, de forma especial ao grupo de trabalho de estética que trouxe a doutora Maria Tereza, uma brilhante farmacêutica, e que inspira realmente a buscarmos caminhos, né, diferentes e alternativas, e que, para sucesso acontecer, de fato, é fundamental a dedicação e o estudo, né? Agradecer aos farmacêuticos aqui presentes, alguns acadêmicos também, agradecer os colaboradores do conselho que estão aqui conosco, fazendo acontecer esse Capacifarma. Queria também aproveitar, convidar vocês, que semana que vem, dia 2, tem mais um Capacifarma, que vai ser com o tema de florais, então quem se interessa por esse assunto, não deixe de fazer sua inscrição. E eu vou passar a palavra para a Karina, para ela então se despedir em nome do GT, e a doutora Maria Tereza também. Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês, muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar com tanta gente junta, né, legal, podendo mostrar o meu trabalho, podendo conversar com as pessoas, ampliar ainda mais, mostrar que existe uma realidade que a gente precisa explorar, trabalhar, que tem um mercado aquecido, pronto para a gente entrar, né? Eu defendo muito, assim, eu costumo dizer o seguinte, eu não quero muito aquilo que não é meu, não, mas aquilo que é meu eu vou atrás e ninguém tira de mim. E eu me sinto muito responsável por essa questão, né, de dividir aquilo que eu sei com os meus colegas e fazer com que a farmácia estética cresça, apareça, seja uma área, de fato, sedimentada para a atuação do farmacêutico, mas que nós sejamos cada vez mais profissionais merecedores de atuar, de lidar com as pessoas, né, de contribuir tanto com a melhora da qualidade de vida, com a autoestima de um monte de gente. Então, acho que isso é fundamental. E é por isso que eu venho, e é por isso que eu quase nunca recuso os convites para estar na presença de estudantes e de outros profissionais. Tá certo? Viviane perguntou onde pode saber mais sobre meu curso. Tem vários cursos que eu ofereço na bio do meu Instagram, Tereza com TH, tem 2 As no final, lá na bio do meu Instagram. Eu coloquei aqui no chat como é que escreve, tá? Tem um link para saber mais sobre os cursos, vocês clicam lá e aí cai direto na equipe de resposta, na equipe de suporte, tá bom? Obrigada mais uma vez. Doutora Maria Tereza, gostaria que imensamente, assim, eu amei de verdade, tenho certeza que os colegas também que estavam aqui presentes adoraram, foi muito engrandecedor, muito proveitoso mesmo. E agradecer também a Ila Denise, que ficou junto com a gente aqui, dando esse suporte todo aí, o apoio, né, ao presidente que não pôde também, né, do Luiz Cavalcante também, e que nos incentiva muito, né, os GTs aí para fazer esse Capacifarma, para estar atualizando os profissionais também dentro da nossa área, né, ser todos os colegas também que assistiram, e dizer para eles para aproveitarem essa oportunidade, né, de ter alguém, né, passando um conhecimento, né, ainda mais gratuitamente, assim, e bem engrandecedor, né, e que eles possam participar também dos outros, né, eventos do CRF, porque isso, além da gente estar fazendo aqui um network, né, conhecendo outros profissionais também, né, tem esse conteúdo sempre de qualidade, né, que é proporcionado para o nosso crescimento profissional também.
Esse é o E é isso, objetivo acho que do Capacifarma mesmo, né? A gente tem isso como meta, que é ampliar o horizonte do farmacêutico, para que ele possa enxergar todas as possibilidades que ele tem para atuar, né? E aí se capacitar para isso. É muito importante. isso aí. Uma boa noite para vocês, então. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Um abraço, doutora Maria Tereza, Um Karina. abraço, gente. Foi Obrigada, muito, tá? Obrigada, outro também. muito bom. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.